Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos então na sessão de número 4 e hoje nós estamos indo então para o segundo sutra, né, desta sessão. O sutra anterior a gente apresentou o conteúdo como foi passado, né, por Taimni, e aproveitamos então para falar quais são os caminhos que resultam em siddhis, né? No siddhi, nas potencialidades, nas potencialidades, né? Nos aprofundamentos, né? Ou na extração do máximo esplendor, podemos também citar dessa forma, numa determinada linha, um determinado ou especificidade em conhecimento, né? Quando consegue o pleno, o todo, né? Então a gente pode dizer que é uma perfeição, um siddhi, um poder supremo, por assim dizer. E nós trouxemos as informações, né, ditas por Patanjali, quais são, né, os métodos, os modos que se adquire siddhis, né? Mas destacando que o único modo e método amplamente seguro que nos potencializa, nos traz de verdade uma conquista plena e duradoura como sendo nossa e não algo superficial, sendo de uma vida ou que trará consequências negativas, é a busca através de Samadhi, né? O Samadhi, então, é o que consuma-se em algo perpétuo, sólido, conquistado a pleno, né? Não somente para uma experiência, por algum período, de forma espúria, mas quando dado a conquista em 100%, o 100% passa a ser, de fato, né, de propriedade do adepto, né, do adepto da pessoa, passa a ser daquela mônada, esta propriedade daquele ser, daquela entidade, e não somente daquela experiência, daquela vida. E também foi destacado que pode trazer sérias consequências, né, a busca de resultados por outros formatos, a exemplo de drogas, né, de estimulantes, de substâncias químicas que estão presentes na natureza. Então nós até fizemos determinadas situações muito superficiais de alguns elementos ou atributos que são utilizados como a forma de consolidar tudo isso, de conquistar tudo isso, né? Alucinógenos, até inclusive nós podemos citar hoje, né, uma drogaria, né, nesse nosso mundo, no sentido assim, de uma ampla variedade de conteúdos químicos que levam a pessoa a estados diferenciados, né? Então a gente pode também destacar tudo isso. E muitas vezes as pessoas falam em alucinações e tudo mais. Na realidade não se daria para se dizer que são alucinações na própria fundamentação da palavra, mas é uma mescla de visões, né, de outros planos, de uma forma não trabalhada, não conhecida, né, uma forma de um despertar acelerado, de uma situação que coloca, né, muitas vezes as próprias potencialidades têm que se deslocar do corpo físico, né, uma coisa agressiva, severa, muito forte, que deixa consequências e sérias dificuldades que lá adiante, lá à frente também vão ter de ser encaradas para poder buscar as resoluções de tudo isso, tá? Então a gente aproveitou e falou um pouco sobre tudo isso, falamos sobre os mantras, né? Que os mantras produzem alterações vibracionais, né, nos ambientes, não somente nos ambientes, mas também nos corpos, além das substâncias também, né, no eu, na fundamentação do eu, que tudo isso também provoca resultados expressivos que culminam na conquista, muitas vezes, de siddhis, né, desses poderes citados na terceira sessão, com uma ampla variedade de expressões, mostrando, de certa forma, não as derivações, mas o ponto principal envolvendo um atributo ou um siddhi que depois se desmembra em diversas derivações. Falamos também sobre as austeridades, né, também que produzem esse fenômeno, né? Exemplo, austeridades, levar algo a cabo a punho de ferro, né? Conservar-se numa determinada linha com autoridade, com regência, né? Com uma situação de movimento no sentido de determinação de uma fundamentação de uma missão com extremo rigor, né?
com características de um rigor muito elevado. Então tudo isso também produz resultados para essas fundamentações, né? As austeridades. Nós podemos então destacar aqui como um exemplo que me vem à mente, uma pessoa que faz um largo jejum, né? Ela vai passar por um rigor de austeridade, mão de ferro, fica, por exemplo, grande 20 e poucos dias, né? Então, tu imagine qual é o grau de experiências que se produz dentro dos corpos, né? O corpo físico, os corpos mais etéricos, os corpos astrais e, posteriormente, também envolvendo os corpos nos outros planos, todos eles passam, né, por alterações, né, mudanças, agitações, e tudo isso produz resultados também que são envolvidos como a questão dos siddhis. E falamos do samadhi, né, a verdadeira forma de se atingir o siddhi, aonde que o grau conquistado é um grau adquirido perpétuo, eterno, né, ad eternum para todas as outras vidas. Pode ser que esteja bloqueado, mas não significa que não é do seu domínio. Então a gente pode ter praticado yoga em outras oportunidades, né, em outros períodos de nossas vidas, estarmos diferenciado um centímetro, vamos dizer, distanciado um determinado espaçamento da naturalidade da evolução e, claro, estarmos mais evoluídos, estarmos com essas potencialidades. E pode ser que nós estejamos essas potencialidades bloqueadas para aquela existência, mas não significa que elas não existem, não significa que elas não estejam ali. Um detalhe que também vale, acho que destacar, né, que com o passar evolutivo, isso daqui milhares e milênios de anos, muitas potencialidades hoje que são conhecidas como siddhis no período de hoje, para a era que nós estamos vivendo, serão de fácil adesão, ou de fácil consumação, ou de propriedade, né, da humanidade mais ao futuro. Mas isso vai se depurando-se, conforme vai mudando as eras. Nós estamos falando de milhões e milhares de anos para o autodesenvolvimento, tá bom? E claro que também a sessão de número 1 tratou de nos trazer uma sinopse de tudo o que nós vamos encontrar. Então, nós, seguindo a sinopse, antes de nós entrarmos no texto aqui da sessão de número 2, que é o que nos interessa para o dia de hoje, eu só gostaria de apoiar-me na leitura dela, porque ela já vai trazer, de certa forma, um introdutório para o assunto que nós vamos tratar, que tem a ver com os siddhis, e é muito importante também, tá? Eles falam assim, ó, que a sessão 4, a 2 e a 3, elas trazem uma alusão às duas leis fundamentais da natureza que regem o fluxo dos fenômenos que constituem o mundo relativo. Tá? É necessário compreender essas leis para que, se eu desejo obter uma estimativa correta das funções e das limitações dos siddhis. O estudante não deve se precipitar e imaginar que o yogi, a ele é possível fazer o que bem entenda, só porque ele é capaz de chegar a resultados que parecem miraculosos a uma visão limitada. O yogi também está sujeito às leis da natureza, e enquanto a sua consciência funciona nos reinos da natureza, ele está subordinado às leis que os regem. Ele tem de conquistar sua liberação do reino de Upakri, e só assim conseguirá, obedecendo e utilizando-se as leis que nele atuam. Tá? Desculpa se eu li um pouco atropelado, um pouco rápido, mas é para nós ganharmos já um pouco mais de tempo para podermos entrarmos nessa deliberação. Muito bem, né? É entendível pelos próprios parágrafos que expõe, né? Quando fala em siddhis, as potencialidades, né, podemos utilizar como as depurações. Por que eu digo depuração? Porque é algo que já é de todos, né? Só que nós não estamos totalmente depurados para poder nos apropriar de tudo isso. Nós não somos perfeitos para se apropriar disso. Então eu digo, né, quando nós estivemos totalmente depurados, né, e despertos para essas realidades estão ali, elas são de nossa propriedade, né? Elas são nossas realidades. Só que para o envolvimento onde nós não estamos performados a estas realidades, mas elas existem, né? Mas o que o texto aqui quer falar em relação aos siddhis, né? Que o siddhi, mesmo sendo um poder,
mesmo sendo um atributo, mesmo sendo uma qualidade profunda, de uma grande positividade, de uma mais alta expressão de energia, de poder, de volição, né? Não significa que confere ao yogi o poder de alterar ou de manipular ou de realizar situações que estão fora da determinância da lei para serem realizadas, né? O que significa tudo isso? O texto vai aprofundar. O texto trouxe um exemplo muito bacana, muito prático de se entender, né? Ele faz uma comparação com o tijolo e a madeira. Muito interessante isso, né? E nós podemos pegar isso como exemplo, e isso é muito prático de se entender. Você já percebeu que o tijolo e a madeira, né? A madeira e o tijolo são matérias orgânicas, como é que eu posso dizer? Não matérias orgânicas, mas são matérias, né? Envolvendo o atributo terra. Vocês estão entendendo? Tem ali terra, né? Claro, evidentemente, tem energia, tem a água, tem todos os elementos, né? Mas podemos ver que é um elemento atribuído ao elemento terra, né? A madeira e o tijolo, né? Só que se nós pegarmos um palito de fósforo e lascarmos o fogo na madeira, a madeira incendeia, né? Ela pega fogo, ela vai pegar fogo, ela vai entrar em sua combustão, e entrando em combustão ela vai queimar-se, né? Ela vai evaporar-se, né? Ela vai virar cinzas, e essas cinzas vai gerar uma transformação que vai fazer liberação através de processos químicos. Aquilo vai soltar fumaça, e o gás carbônico que está ali, né, materializado, vai se dissolver e vai virar gás e vai liberar uma energia que tem ali presa ali, aglutinada. Mas se nós riscarmos um palito de fósforo no tijolo, o tijolo nada faz, né? O tijolo não pega fogo, né? O tijolo não pega lá fogo. Aí o que isso tem de extraordinário para o contexto do texto que nós quisermos apresentar? Aqui está dizendo que quando o yogi tiver adquirido, né, os siddhis, a exemplo, que possa fazer a madeira entrar em uma autocombustão sem ele tocar a mão, sem ele pegar fogo, é porque estava na propriedade da lei, na física, permitir que a madeira pegasse fogo. Mas isso não significa que ele fará isso. Mesmo sendo portador do siddhi, ele conseguirá fazer isso com o tijolo. Porque o que acontece? O siddhi não confere a ele, né, confere a ele uma potencialidade, uma extrema força e poder, mas não confere a ele o poder de mudar as alterações da lei da natureza. Você está entendendo? Se nós pararmos para meditar, nós veremos que há situações que se tornam intransponíveis quando se trata das questões de atributos de lei, né? Então aqui que nós estávamos agora há pouco fazendo uma observação na sessão aqui dos siddhis, aqui diz assim, ó, o yogi também está sujeito à lei da natureza. Olha que interessante. E enquanto sua consciência estiver funcionando nos reinos da natureza, ele está subordinado às leis que o regem. Ele tem de conquistar a liberação do reino de Paktri, mas só o conseguirá obedecendo, utilizando as leis que nele atuam. Olha que fundamental de ouvir tudo isso introdutório. Então, o que significa? Primeiramente, né, mostrará que mesmo tendo um amplo domínio sobre aquele plano, né, aquele plano no qual ele se encontra, plano material, etérico, astral e tudo mais, mesmo estando dentro de um plano, ele ainda está limitado à lei maior que fundamenta esse plano. Está entendendo? Por que ele está limitado à lei? Porque nós estamos atuando dentro de Paktri, né? Ainda não é ele autoliberto, ainda ele não é senhor em Paktri, ele não atingiu Kaivalya, né? Não atingiu. E mesmo que atingisse Kaivalya, não alteraria esses processos, não mexeria
nesses processos, porque sabe das situações que desenvolveria e desencadearia. Então, assim, ó, há uma situação que mostra plenitude em suas faculdades, uma plenitude em suas faculdades, né, seeds, potencialidades, revelações, né, essas situações que nós podemos estar citando, mas que o limitam as leis de Pactri, que regem Pactri. E nós vamos entender que de certa feita e de certa forma isso tem uma importância muito interessante e é um fator muito mais amplo de se entender. As pessoas vão dizer assim, mas por que essa situação está sendo exposta? Nós temos que entender que Taimini aproveita desta oportunidade para nos expor de uma forma muito simples, muito clara, como é que o processo se dá e como é que o processo funciona. Mas evidentemente que ele quer trazer-nos informações de uma situação muito mais ampla, né? de uma marra situação, de uma situação muito mais profunda. Então podemos dizer, né, que ainda estamos dentro de Pactri, estamos sujeitos às atuações das leis de Pactri, mas não significa que nós, não apoiados sobre a lei de Pactri, as leis que regem a natureza, possamos extrair o melhor do que ela pode nos fornecer dentro do plano em que nós estamos agindo. Então, se nós estamos agindo dentro de um plano físico, nós podemos extrair as melhores potencialidades, o melhor resultado, o melhor esplendor, que é isso que o CID proporciona, é o melhor resultado, né, expressando a maior potencialidade ofertada dentro daquele plano. Mas estaremos na sujeição das leis que o limitam e das leis do próximo plano. Então nós vamos sempre, de certa forma, estar sujeitos às leis que Pactri determina para aquele plano. Eu vou dar um exemplo aqui agora mais robusto, um exemplo aqui mais forte, né? Um exemplo aqui mais trabalhado, ou talvez que seja mais trabalhado para que nós possamos extrair, mergulhar e entender por que isso é exposto também por Taimini. Vamos supor que nós vimos uma cena se desenhando aqui no presente, né? Ou melhor, né? Nós estamos vendo aqui nós estamos presenciando uma cena no qual uma determinada pessoa agride outra, né? Agride outra e como consequência dessa agressão, essa pessoa tropeça numa pedra e cai num despenhadeiro e morre, né? Ok, essa foi a cena. O yogi, através do seu CID, ele tem condições de um CID potencializado, bem trabalhado, tem condições de voltar e rever os elementos, né, e voltar no tempo para observar tudo isso. Aqui diz que ele torna-se o senhor do tempo, quando está em um determinado grau evoluído, né, que ele torna-se, funde-se para ele essas questões do tempo. E vamos supor que ele queira mexer nesta realidade. Tá certo, eu estou falando de um exemplo, talvez já para quem esteja em Kaivalya, né? Eu estou trabalhando um exemplo agora, que veio na minha mente. Cabe-se uma interpretação mais profunda, mas dá para nós seguirmos essa linha de raciocínio e não errar o que nós queremos passar como um atributo maior. E ele quer mudar aquela realidade. E ele não irá conseguir mudar, né? Por mais que ele consiga voltar, pegar os elementos, reconstruir, querer alterar, buscar situações que alterem tudo isso, ele não vai conseguir mudar. E ele vai se frustrar, dizer assim, como que eu não consigo mudar essa realidade? Como que eu não consigo mexer nessa realidade? Porque é uma lei da natureza, é a lei de Pactri. É atributos e propriedades das leis inalteráveis de Pactri. Não mexe, não mudará, né? Não muda. Então nós começamos também a fazer entendimentos, a começar a fazer observações que Pactri também tem o seu curso.
né? Então, quando nós vemos um determinado fenômeno acontecendo em Pactri, nós temos que entender que ele não é casual, né? Ele só ocorreu porque é fundamentado em Pactri. E ele está ocorrendo naquele exato momento porque assim as leis que regem Pactri, as leis que compõem Pactri, assim o permitiram para aquele momento. Nós podemos fazer tentar extrair, tomara que eu esteja conseguindo trazer elementos para esta conversa que estejam sendo de verdade instigadores, mas ao mesmo tempo esclarecedores do tema que nós queremos nos aprofundar, das coisas que nós queremos colocar e do pensamento filosófico que tem por trás desse sutra que nós vamos apresentar daqui um pouco mais, né? Que só a fim de trazer o título do sutra, o sutra fala de hoje sobre a transformação de uma espécie ou tipo em outra, faz-se pelo excesso de tendências ou potencialidades naturais. Olha o título. Então, tomara que a gente esteja conseguindo trazer um pouco mais de conhecimento. Vamos então imaginar nesse exato momento o raio, né? A gente está vendo uma tempestade e aquela tempestade gerou uma descarga elétrica e o raio fez um caminho, caiu ali em determinada posição. Então, o que nós temos que entender, né? A gente vai olhar a ação do raio caindo, mas por que ele caiu daquele jeito? Por que ele não poderia ter caído para lá? Por que ele não poderia ter caído para cá? É assim, não que ele não poderia, mas naquele exato momento, as leis em Pactri trabalharam e atuaram para que ele fosse naquele sentido. Ou seja, o caminho, a temporalidade, o veio da situação se direciona-se através das leis em Pactri para aquela forma e aquele formato. Não que Pactri, né, tenha uma autovida, não que Pactri tenha uma autorregência de leis, mas é que elementos colocados em uma sequência de fatos desencadeiam, né? Desencadeiam e proporcionam a desencadeabilidade desses fatos, para que ali se culminem e se projetam desse determinado formato. Então significa o quê? É Pactri que está realizando as suas atuações. Nós podemos sim nos afirmarmos-nos com estas leis, extrair as suas potencialidades, pegar os atributos mais pontiagudos, mais fortes desta lei potencializada e extrair destas condições, então, os melhores atributos, né? E assim utilizando-se delas para que nós possamos extrair o maior conhecimento, que é traduzido, então, numa perfeição, né? Um ato de perfeição, de adeptado, um poder, um Siddhi, como as pessoas gostam de dizer. Então, quando nós começamos a entender, né, por que o raio caiu ali, e entendemos as leis que regeram, que fizeram e formataram aquele raio cair ali, e saber como manipular as leis, para que as leis consigam, então, fazer com que crie-se um evento temporal semelhante àquele para que o raio caia ali, nós vamos conseguir fazer o raio cair também ali. Mas não é sinal que convém a nós mudar as realidades em Pactri e alterar as coisas em Pactri. Também, né, nós temos que mais ou menos compreender que a busca vamos usar aqui os alquimistas, era transformar metais em ouro. Lembra? Que é o que contam, né, que os alquimistas tentam transformar o material em ouro. Só que a gente sabe que a conquista dos alquimistas é uma conquista oculta, é as revelações da realidade maior, suprema, da filosofia, da maior liberação, do maior conhecimento, que é entender a Deus, né? Mas ficou impregnado, ou ficou subvertido, ou explicitado, ou no imaginário de todos nós, que... Vai para ali, gatinho. Vai lá, vai lá. Ficou no imaginário de todos nós,
ficou no imaginário de todos nós que a alquimia era transformar qualquer metal em ouro. Agora você para analisar, transformar qualquer metal em ouro. Primeiramente, temos que utilizar-nos desses fundamentos que nós estamos agora aqui paramentando, destas leis que nós acabamos agora há pouco de trazer aqui como exposição, para poder aí sim elaborar melhor esse pensamento, para poder daí sim aprofundar-se melhor o que aqui nós queremos fundamentar. Transformar qualquer metal em ouro, né? Desde que as leis que fundamentam a natureza assim o permitam. Nós não vamos conseguir subverter as leis da natureza. E, em outras palavras, né, o yogi jamais vai conseguir com que a pátria, a materialidade, sirva ao seu bel prazer e para lhe fazer o que ele bem entender. Nós temos que entender que há outras leis superiores, há leis maiores que regem tudo isso, né? E aí é interessante que se pense tudo isso, é interessante que se tenha tudo isso, para entender que os siddhis não proporcionam, né, ao yogi fazer o que ele bem entender. E muitas vezes nós devemos refletir que o yogi não irá realizar e fazer as coisas que bem entender. Por um outro lado também, é muito importante nós estarmos aqui fundamentando esse pensamento para que nós possamos entender que Paktri tem os seus próprios atributos, que Paktri tem as suas próprias leis e que Paktri tem, de certa forma, a sua regência, tem o seu formato, né? A sua forma de estar performando-se e de agindo-se atribuído a determinadas leis, né? Então nós temos que entender que existe um contexto de situações, uma situação externa que rege-nos através das leis de causa e efeito, rege-nos e atribuem-se ao eu que existe em nós. Tomara que tenha conseguido trazer um ponto de explicação. Então, ou seja, ao mesmo momento, instante que nós conseguimos trabalhar em Paktri, agimos-nos em Paktri, Paktri também age-nos em nós, do mesmo formato. Esta é a lei de causa e efeito. E é através desta ação que Paktri exercita como poder de alteração em nós, que é criado dentro da linha temporal os processos que nortearão a conduta de uma vida dentro do elemento de Paktri. Então, muitas vezes você pode estar ouvindo dizer pessoas que dizem: eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu sou triste, eu sou feliz, eu não sei o quê. As pessoas sempre estão infelizes porque não sabem onde está a verdadeira felicidade, né? A verdadeira felicidade não está, como dizia o Mestre Jesus Cristo, não está nas realizações, né? Mas a felicidade está em você guardar o seu tesouro onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Então o que significa? É na autorrealização, né? Porque nós estamos submetidos a essas leis, e ainda mais as leis que nos regem como aquela experiência também. Então a suprema felicidade no estágio que nós estamos e a não felicidade são insatisfações e atributos que estão interligados a essas leis, né? Por que eu não consigo ser o super? Né? Porque isso que tem fatores, leis determinantes, impactam que para aquele momento não permitem tudo isso, tá? Mas vocês têm que ainda que compreender, nós temos que ver que nós temos a fonte de pensamento, que é o que mexe e altera as realidades mais profundas nas leis de Paktri. E que isso é o acelerador, é o processo de aceleramento, é o nosso campo mental, o nosso estágio mental, que nós performamos e realizamos tudo isso dentro das transformações com o avançar e com o passar dos tempos, tá? E também com a projeção dos nossos siddhis, né? Nós fortalecemos o nosso plano mental e assim nós podemos mentalmente mudar nossas realidades. Ok. Eu acho que deu para trazer um introdutório, né, para que nós possamos entrar agora e mergulhar um pouco mais no texto. Eu acredito que agora que com o texto que a gente vai estar trazendo aqui, o texto ele poderá trazer para a gente um pouco mais um pouco mais de exemplos, né? E claro que o
O texto 13 ele é muito interessante, que ele também, né, a sessão de número 3 da quarta sessão, também vem corroborar com tudo isso. Ele tem um exemplo ali muito interessante, né? Ele tem um exemplo muito interessante que nos deixa assim de boquiabertos com a maravilhosidade que é entender esta lei de que nós estamos falando, né? E eu, claro que eu já o toquei, eu não vou poder deixar de não citar, porque é muito bacana falar sobre ele. Ele fala sobre o agricultor com a enxada, né? O agricultor com a enxada batendo na terra e fazendo a água, e fazendo com que a água desça, né? Abra as valas para a água ir descendo, e ele vai moldando, né, tudo isso, né? Então o que ele fala? Ele quer utilizar como esse exemplo. Se o agricultor, olha que por isso que diz que as coisas estão em cima como estão embaixo, né? E as coisas do alto estão também embaixo e as de baixo estão em cima e vice-versa. Ele quis dizer assim, se o agricultor consegue, mexendo na materialidade, ele consegue fazer com que a água desça pelo caminho que ele determinar, é porque nós também podemos fazer isso nas escolhas de nossas vidas, né? Nós podemos, então, dentro de determinado espaçamento de leis, alterar os contextos de nossas vidas, né? Isso talvez seja uma grandiosa lei. Saber utilizar os atributos da lei ao nosso favor, saber utilizar os atributos da lei para que nos possa conferir, então, alterações no sentido do nosso caminho. Porque se a água estava correndo aqui, reto, né? E eu vim com a enxada e eu mudei o caminho dela para cá, sabendo que a lei me permite fazer isso, existe a lei que me permite. Então isso é um exemplo muito prático e muito pequeno para mostrar que eu consigo fazer grandiosas alterações, inclusive alterar o estado estado de andamento, vamos dizer assim, ou estado de fluxo, aí vem a palavra adequada, estado de fluxo da minha vida. Eu não posso alterar grandes coisas que não são permitidas nas leis, mas eu posso alterar algumas situações, inclusive dentro do contexto universal. Então a gente vê que tem um caldeirão de coisas acontecendo, sendo regidas. Algumas coisas podem ser não alteradas porque o meu bel prazer quer alterar, mas alterado através das minhas escolhas porque a lei permite alterar. Mas isso a gente vai ver no próximo encontro. É só uma balinha açucarada para que nós possamos colocar ela na boca e sentir como é importante entender o que o Sutra 2 diz. O Sutra 2 não quer ir mais tão profundo assim, mas ele quer mostrar deixar muito bem entendível sobre essa questão envolvendo o Paktri, né? Ele quer deixar muito bem entendível sobre esse ponto específico envolvendo essas propriedades, né? Que há leis dentro de Paktri, e como nós estamos em Paktri, nós estamos então de certa forma então subvertido, acho que é a palavra, ou submetidos. Nós estamos submetidos então às leis de Paktri, mas não significa que nós não estamos também atuando, porque se eu peguei uma caixa de fósforo que estava aqui e eu tirei ela daqui e eu coloquei ela aqui, essa ação quem fez fui eu. Essa ação de alteração dentro de um plano de lei fui eu, mas eu utilizei a lei do movimento para fazer essa caixa vir de um lado para o outro. Então eu posso utilizar-me dessas leis, eu posso utilizar-me dessas fundamentações para trazer alterações em próprio estado, né, da minha própria vida e de vidas e de muitas outras vidas. É o que o yogi faz em nós, né? O yoga, ele nos traz essas alterações, o yoga traz essas transformações e as executa em cada um de nós, tá? É o processo evolutivo, mas fundamentado-se dentro dos parâmetros em Paktri. Eu acho que a gente já falou bastante, né, exaustivamente, acho que já pontualizamos introdutórios, né? Claro que nós podemos agora ampliar um pouco mais o assunto, efetuando a leitura, né? Efetuando a leitura do que o Sutra de número 2 da quarta sessão nos traz. E ele é muito prático de ler. Se fosse dizer em parágrafos, nós temos
nós temos um grande parágrafo e um parágrafo menor, né? Mas se nós fôssemos ver pela folha, é somente um rosto, né? Simplesmente um rosto de folha e mais um parágrafo de 1/3, né? Então, se nós fôssemos ver isso, é um parágrafo de 1/3 mais um rosto de uma folha, e a gente vai estar aqui então trazendo, né, esse entendimento para que nós possamos fazer aqui as observações, tá? Nós vamos estar fazendo tudo isso. E aqui diz assim, então: a transformação de uma espécie ou tipo por outra faz-se pelo excesso de tendências ou potencialidades naturais. Fica bem claro agora, né? Fica muito mais entendível, né? Então, seja pelo excesso de tendência, ou seja, há uma tendência para aquilo ali muito forte, né? Muito forte, que passa-se da linha do médio, né? Para que haja e potencialidades naturais. Então, vamos fazer toda a nossa vida é norteada por isso. Podemos destacar aqui como um exemplo. Vamos pegar assim, exemplo, uma pesquisa eleitoral, né? Olha que interessante isso, pesquisa eleitoral. Vamos fazer uma observação. Quando aquelas pesquisas que são feitas à rua falam da intenção de votos de determinado candidato, todos eles têm potencial, chances, causas naturais de chegar até lá. Mas o excesso de tendências é que vai determinar pelas leis quem é que está mais próximo daquela tendência, né, de chegar àquele ponto, ou seja, a vitória. Então nós vamos ver o que isso faz. É o excesso de tendência. Então a gente vê que o mundo ele é todo matemático. Nós prestamos atenção e nós percebemos que tudo há uma matemática dentro do mundo, né? Que tudo há um excesso de tendências. Exemplo, aquele cara se acidentou, que fatalidade, né? Ele estava vindo com o carro, com a família e aconteceu determinada coisa. Então nós vemos que há fatores, há leis que se consumaram em segmentos, em uma casualidade não, em uma frequência de resultados que aumentaram as potencialidades para aquilo ali ocorrer. Um defeito na peça no carro, que se somou ao tempo que a pessoa saiu, juntamente com a velocidade, a imperícia, a forma, a posição solar. Então, uma série de fatores que culminaram naquele fato. Então, a gente vê que o erro, né, como a pessoa diz, ele só tem espaço quando a negligência ou, muitas vezes, uma série de outros fatores corroboram para que haja aquele erro, né? Aquele fato que a gente diz, eu errei, né? Então tem uma série de fatores, o sono, tal, tudo isso então pontua. Então a gente vê que a transição das fatores, das questões impacta, envolve-se uma matemática precisa, muito grandiosa, né? Para poder acontecer as coisas. E é relativo, não existe o certo ou o errado, né? Por isso as pessoas falam assim, entre o certo e o errado, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. A coisa que a gente pode julgar errado é julgar o errado aos olhos do observador, do espectador. Mas será que era errado? Não. A natureza não erra, a natureza é fidedigna, a natureza vai entregar a lei do resultado que é para entregar, seja ela qual for. Talvez não seja aquilo que nós queremos, mas não significa que ela não esteja agindo milimetricamente dentro dos atributos da lei. Vamos aproveitar para fazer um pouco de leitura, então. Mas por que a gente está falando tudo isso, né? Por que a gente está aqui redundando e falando tudo isso? Porque isso fundamenta-se para você fazer meditações profundas e entender como que funciona os CIDs. Para você entender como é que se funciona e como é que se adquire, como é que se traduz e as limitações e as implicâncias ao entorno do CID. Não é algo mirabolante. E não é algo que se conquista assim, não é algo que se vem. As pessoas têm que estar condicionadas ao que a lei da natureza pede e solicita para aquele plano. Então significa que nós temos que nos condicionarmos também com autoridade, com autoestudo e com autoentrega para estarmos aquele ponto. Tá? Então é interessante tudo isso. Vamos fazer a leitura. Em sânscrito está escrito assim, né? Jati Antara Parinama Paktri Apurati.
Eu vou até mostrar para vocês entender, porque vai ser muito trabalhado essas expressões e essas palavras. Vai demorar um pouquinho enquadrar, aí você dá um pause aí, vai lá, ó, dá um pause e dá uma lida aí. Pronto. Agora vai demorar um pouquinho ajustar o foco aqui. Mundo do foco automático, isso é muito bom, né? Uma vez os focos eram manuais, tinha que girar as câmeras até ajustar o foco, né? As pessoas não percebiam isso porque existem várias câmeras, né, que fazem as filmagens nos ambientes. E aí quando a pessoa fala, quando o diretor de imagens diz assim, olha, eu quero o sorriso daquela criança lá no fundo, né? Aí a pessoa vai enquadrar, ele perdia o foco, ele tinha que regular o foco. Quando o foco cortava, aí ele diz, vou para você, segura aí. Pá, trava, vou para você. Aí ele trava e joga a imagem para o outro. Agora com esses focos automáticos, né, as coisas são mais rápidas de se cadenciar imagens num evento televisivo. E a quantidade de câmeras, então, cria um espetáculo, né, de visão de diversos ângulos que fazem o telespectador do outro lado ficar grudado, né, com muitas visões de tudo quanto é lado, até mesmo dependendo do número de câmeras, dando mais visões, mais ângulos e mais imagens que a própria visão do espectador, que só olha por um ângulo, né? Vamos lá então. A transcrição no português, de uma forma entendível, no sentido entendível, está ali, né, do sânscrito, que nós estávamos agora lendo, daquele que eu te mostrei, para esta seguinte transcrição. A transformação de uma espécie ou tipo em outra faz-se pelo excesso de tendências ou potencialidades naturais. Vamos fazer um pouco de leitura então. A palavra jati ou jati é em geral usada em sânscrito para exprimir classe, espécie e assim por diante. Mas nesse contexto é óbvio que tem de ser interpretada num sentido mais amplo. Deixa eu fazer a leitura de novo, para mim poder de novo puxar a minha concentração para nosso trabalho aqui. Vamos lá. A palavra jati é em geral usada em sânscrito para exprimir classe, espécie e assim por diante. Mas no contexto aqui, é óbvio que tem de ser interpretado em um sentido mais amplo. Só então o profundo significado do Sutra revela-se e pode ser compreendido em termos modernos de pensamento. Então vamos tentar buscar aqui um pouco mais, buscar um pouco mais do entendimento de tudo isso. É difícil captar a ideia subjacente nesse sutra através de uma simples tradução. E deste modo, será necessário explicar seu verdadeiro significado com mais pormenores. Jati Antara Parinama significa uma transformação que envolve uma mudança fundamental em termos de natureza ou substância, tais como gênero ou composição química. Vamos pegando o raciocínio, né? Vamos tentando pegar aqui e extrair o raciocínio que aqui tem, tá? Então, a palavra Jati Antara Parinama significa uma transformação que envolve uma mudança fundamental em termos de natureza ou substância, tais como gênero, composição química, e não mera mudança de estado ou forma. Ponto. O que aqui quer dizer até então, né? Para que nós não nos percamos no caminho que nós estamos trilhando. Aqui está falando no mesmo raciocínio que nós estávamos tendo anteriormente, só que falando um pouco mais sobre
a exemplo, né? Podemos pegar aqui a madeira aqui, ó, né? Nós estamos falando aqui dos seus termos fundamentais, nós estamos falando do seu gênero madeira, nós estamos falando das suas substâncias, suas composições químicas, nós estamos falando de tudo isso, que acarreta em quais transformações, em quais mudanças, né? Para vocês entenderem. Então nós estamos vendo aqui que a gente pode lascar o fogo, que vai liberar energia, que aqui vai liberar o CO2, né? Não, é isso, o CO2, que é diferente do H2, né? Vai liberar aqui o gás carbônico, tal. São atributos são atributos, né? De estado ou forma. Mudanças dos seus estados, suas propriedades, coisa lá da forma. Mas que estão nas mudanças fundamentais. Elas podem ser feitas, ser realizadas, porque há leis para que isso execute. Inclusive nós fizemos isso todos os dias, né? No sentido assim de utilizar as leis da natureza, as químicas e tal, nós utilizamos. Mesmo sem ser formado em química, somos químicos, porque nós estamos utilizando todo dia a química, né? Seja um suco que fizemos em casa, um refresco, seja uma vitamina de bananas que estamos fazendo, seja um café, seja um arroz com feijão, nós estamos aqui fazendo química, todos nós somos químicos. São leis que são fundamentais para que elas possam serem, né, realizáveis. É isso aqui que está mudando, né? É isso aqui que está aqui dizendo. O que é permitido ser feito, o que está nas leis fundamentais, né? Aqui fala das transformações que envolvem esses termos, que envolvem essas situações. Agora nós conseguimos extrair um pouco mais de conhecimento, né? Então eu vou fazer a leitura de novo do coisa. Jati Antara Parinama significa uma transformação que envolve uma mudança fundamental em termos de natureza, de substância, gênero, composição química e mera mudança de estado ou forma, tá? Mudanças naturais. Deste modo, quando a água transforma-se no gelo, trata-se apenas de uma mudança do seu estado, não envolvendo uma mudança essencial na substância. Quando um bracelete de ouro transforma-se em um colar, também não se verifica uma mudança fundamental, mas uma simples troca de forma. Ok? Entenderam? Então, assim, ponto. Interessante de ver que tem coisas que simplesmente não é transformações, são trocas de formas, né? Trocou a sua forma. Aí dá um exemplo do gelo e tudo tal. São coisas fundamentais, mas de pequena expressividade, mas que não é transformação em todo, né? É a alteração do seu estado. Porém, quando o hidrogênio converte-se em hélio, né? Converte-se em hélio, o urânio é transformado no chumbo, há uma mudança fundamental na substância. E esta sim corresponde a Jati Antara Parinama. Ponto. Então o que quer dizer? Nós estamos falando em mudanças de estados, né? Mas também aqui quer nos falar, né, mudanças de estados nas leis que estão fundamentadas. Mas para explicar o que é o Jati Antara Parinama, para nós entendermos, não são simplesmente alterações nos seus estados. É mudança mesmo, né? Mudar algo para outra coisa. Perfeito? Aqui interessante esse raciocínio, né? E tomara que eu não tenha feito a confusão agora no início e não deixar tão claro transparecer que é isso que quer dizer, né? Jati Antara Parinama, transformação. Claro, mas essa transformação fundamentada em uma lei para que ela possa ocorrer, né? Porém, quando o hidrogênio converte-se em hélio ou urânio, é transformado em chumbo, há uma mudança de substância. Isso corresponde a Jati Antara Parinama. Ora, segundo o Sutra, toda mudança envolvendo diferenças fundamentais só podem ocorrer quando na substância tem a potencialidade para a mudança, sob condições específicas. Ponto. Então nós temos que pegar tudo isso, puxar para o introdutório que eu estava agora há pouco falando,
para que nós possamos apoiarmos-nos no introdutório, para que nós possamos meditar e entender um pouco mais sobre as mudanças regradas no contexto dos CIDs, né? Então, assim, ó, nós temos que entender que há mudanças de estados do gênero, né? Mas para que haja mudanças de um estado para o outro, que é o Jati Parinama, existem leis. Então, para nós mudarmos, alterarmos as coisas, existem leis que regem tudo isso, e tem leis que não, muitas vezes situações que não se fundem, vamos botar assim, né? Tem situações que nós não vamos conseguir realizar, e não é o CID que vai fazer a pessoa realizar, mas não significa que essa pessoa não tenha um CID, uma potencialidade. Que muitas vezes as pessoas vão dizer assim, ele se acha poderoso, mas nem consegue fazer tal coisa, né? Então meditamos sobre tudo isso. Eu espero que a luz dos pensamentos consigam brilhar para que sejam isso tudo que eu estou dizendo, simplesmente pilares para que você possa extrair esse conteúdo. Paktri Apurati, né, é uma bela expressão, plena de significados para indicar uma lei científica de grande abrangência. Literalmente significa pelo fluxo de Paktri. Ótimo. Tentamos compreender contudo, em termos de ciência moderna, o verdadeiro significado dessa expressão. Ponto. Então é interessante já de entender isso. Fluxo, nós estamos falando agora, né, o fluxo de Paktri, a lei em Paktri, as coisas que estão ordenando-se em Paktri, elas vão conhecer, dentro de determinada desencadeada lei vai acontecer nesse formato porque é permitido, porque pode, é factível e tem o fluxo. Então, como as coisas acontecem no fluxo temporal, o fluxo de Paktri é regido por suas leis. Perfeito? Então nós temos que estar em conformidade com tudo isso para que nós possamos buscar o entendimento e o mergulho mais profundo, né? E podemos absorver e extrair as potencialidades máximas que as leis oferecem. Tudo baseado no que nós estamos falando no introdutório, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Se pegarmos será melhor considerarmos alguns fatos de nossa experiência comum para ilustrar a atuação da lei. Se pegarmos uma pilha de madeira seca e nela colocarmos um fósforo aceso, a madeira imediatamente se incendiará e toda a pilha poderá produzir cinzas em pouco tempo. Mas se jogarmos um fósforo aceso em uma pilha de tijolos de argamassa, nada acontece. Por quê? Porque a madeira tem em si potencialidade de combinar-se com o oxigênio do ar, produzindo a liberação de grande quantidade de calor e de certo número de produtos voláteis, como a reação, no caso é autopropagável, envolvendo uma espécie de reação em cadeia. Uma simples fagulha é o bastante para reduzir todo o amontoado de madeira a cinzas, mas quanto aos tijolos e a argamassa, não há potencialidade para a reação. E, portanto, quando o fósforo é jogado, nada acontece. Isso foi o exemplo que nós estávamos fazendo anteriormente, né? Por que nada acontece? Porque não tem fluxo, impacto em leis que determinem que isso possa acontecer. E não é o CID que vai mudar isso. Mas nós podemos atuar sobre o CID de fazer a madeira auto-incandescer. Vocês estão pegando? Portanto, a mudança nesse caso ocorre conforme o potencial do material e segue a tendência das forças naturais que estão em certas condições. Se as condições alteram-se, as tendências também podem alterar-se, seguindo um tipo inteiramente novo para a mudança. Olha que interessante isso. Olha como que significa, né? Nós podemos alterar diversas composições de resultados e produzir efeitos inimagináveis, né? Nós podemos simplesmente mudar uma coisa agora e mudarmos os efeitos lá do fundo grandiosamente. A gente talvez não consiga atuar no resultado, mas nós podemos atuar na causa do resultado. É assim que nós vamos estabelecer o CID, né? Eu não posso atuar lá, mas eu posso atuar de outra modo, um autofator que gerará resultados. Nós estamos chegando já ao término do tempo, né? E nós temos que encerrar aqui. Mas eu espero que você tenha conseguido extrair
conceitos, extrair pontos disso aqui e tudo mais, né? Outro exemplo, né? Se as condições alteram-se, as tendências também podem alterar-se, seguindo um tipo inteiramente novo de mudança. Por exemplo, a madeira pode ser submetida à ação de certas substâncias químicas e transformar-se em carvão. Vejamos outro exemplo. Um criador pode desenvolver uma nova espécie de cão pelo cruzamento apropriado de diferentes raças de cães, mas não pode produzir do mesmo modo uma nova espécie de gato. Com 2 cachorros produzir gato, né? Inclusive o próprio Mestre Cristo cita isso, né? Como é que é? Árvores do fruto vão dar tal fruto, né? Tal. Quer dizer que não tem mudanças, né? O potencial de produção de uma nova espécie de gato inexistente nesse caso, né? Aqui, mais uma vez, estamos limitados pelas tendências e potencialidades naturais, contra as quais não podemos lutar. Com efeito, se tivermos o necessário conhecimento, poderemos aplicar novos fatores, produzir mudanças que antes pareciam impossíveis. Isso não quer dizer, no entanto, que tenhamos violado lei fundamental da natureza anteriormente referida. Então significa que com os conhecimentos, ampliando as potencialidades dos conhecimentos dos CIDs, que é, na verdade, o conhecimento das leis que regem Pactra, que nós estamos nos assenhorando, nos dominando, nos qualificam, então, a termos resultados expressivos que, ao visto pelos olhos dos outros, são potencialidades ou CIDs. Então, nós começamos a ver, refletir, meditar sobre tudo isso. O que é o CID? Né? O que me faculta a ter um CID? O que é essa potencialidade, esse poder que eu tenho? É simplesmente um conhecimento mais aprofundado, né? Uma meditação, um aprofundamento naquele conhecimento que nos permite nos extrair todo o conhecimento das leis que regem Pactra e utilizá-las ao nosso favor. Muito bem, né? Nós encerramos tudo isso e claro que ainda teríamos que ter um espaçamento bem maior para mergulhar em profundos outros entendimentos, a exemplo de falarmos aqui de muitas outras coisas relacionadas ao que tudo isso pode ser empregado para os nossos conhecimentos, crescimentos, o que isso representa para o yogi, mas cada um ainda busque extrair o conhecimento que se encontra nisso, né? Buscar extrair o que está ainda em cima de tudo isso, tá? Nosso próximo encontro também, nós vamos seguir esse mesmo raciocínio, mas nós vamos aprofundar muito mais para que nós possamos ver que conhecimento de leis nos dá mais domínio de ação, né? Nos proporciona maior domínio de ação frente às coisas que estão ao nosso redor, né? Então, quanto mais conhecimento temos, mais podemos ter domínio de ação. É assim que a sociedade evolui, né? Quando nós passamos a conhecer as coisas que nos regem e utilizá-las das leis ao nosso favor, a sociedade evolui. Descobre coisas que antes pareciam absurdas, computadores, máquinas a vapor, aviões, celulares, tecnologias que nós estamos hoje vivenciando. Por que elas estão aparecendo? Porque estamos traindo esses poderes, porque estamos compreendendo essas leis, estamos sabendo fazer as transformações e utilizá-las para o nosso conhecimento. E assim nós vamos indo, né, com esses poderes cada vez mais evoluindo frente aos caminhos. Nós vamos encerrando por aqui então, né? Estamos concluindo mais um de nossos pontos. Um grande abraço a todos e Namastê.